Gabriel, e agora eu volto com um giro ambiental falando de uma força-tarefa da Advocacia Geral da União que obteve o bloqueio de 4,5 milhões de desmatador da Amazônia. A infração ambiental foi descoberta pelo IBAMA por meio de vistoria e comparação de imagens de satélites. Com isso, houve o bloqueio de bens do proprietário de uma fazenda do município de Colniza, no Mato Grosso, por desmatamento de mais de 204 hectares da floresta amazônica. A ação civil pública faz parte da segunda fase de processos ajuizados pela equipe da Força Tarefa contra desmatadores da Amazônia Legal. A infração ambiental foi descoberta em 2016 durante uma investigação realizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. O órgão identificou que houve, ao longo dos anos, o desmatamento da mata nativa amazônica destinada à reserva legal dentro da propriedade rural do acusado. O exame das imagens de satélite revelam que, de 2016 a 2019, o desmatamento no local foi agravado pelo infrator, que terminou de degradar pequenos remanescentes de mata nativa ainda existentes. O juízo da subseção judiciária de Juína, no Mato Grosso, acatou os argumentos da Advocacia Geral em decisão liminar. Determinou a indisponibilidade dos bens do réu, além de suspender também a participação do proprietário em linhas de financiamento oferecidas por estabelecimentos oficiais de crédito, bem como o acesso a incentivos e benefícios fiscais oferecidos pelo poder público nas 3 esferas da federação. E olha só, estão abertas as inscrições para o primeiro torneio brasileiro de sustentabilidade para que estudantes desenvolvam projetos sobre reciclagem. As melhores iniciativas do ensino médio serão premiadas com certificados, troféus, tablets, entre outros. Realizado pelo Instituto Alfa Lumen, o objetivo do projeto é conscientizar os jovens, as crianças e as suas comunidades sobre a sustentabilidade, buscando soluções criativas para aperfeiçoar o ciclo da reciclagem como um todo, desde a qualidade de vida dos trabalhadores que atuam nesse ramo até a inovação nos processos em si. As inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de outubro pelo site alfalumen.org.br. E um projeto de monitoramento de praias registrou o aumento de lobos marinhos no litoral do Brasil. Um levantamento realizado pelo projeto de monitoramento executado pela Petrobras indica que desde o início de 2020 foram encontrados no litoral brasileiro 154 lobos marinhos, o que representa aí um aumento de 13,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, em 2019 foram localizados ao todo 149 lobos marinhos. E este número ainda pode aumentar nos próximos meses. Só em setembro, as equipes de monitoramento identificaram lobos marinhos nas praias do litoral de Santa Catarina, Paraná e de São Paulo. São 2 as espécies que visitam o Brasil nessa época, o lobo marinho sul-americano e o lobo marinho subantártico. E o calor extremo deve permanecer até o dia 9 de outubro em parte do Brasil. Em Campinas não é diferente. Na tarde desta quarta-feira, os termômetros chegaram a 40,1 graus. A medição do termômetro da estação de tratamento AETA Capivari, na cidade, teve o maior registro desde o último domingo, quando naquela ocasião foi registrado 38 graus. Um dia em que a umidade relativa do ar atingiu 13%, a menor porcentagem dos últimos dias. E é neste cenário que agora nós vamos conversar com a pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, a Ana Ávila. Seja bem-vinda aqui no Giro Ambiental, Ana. E a minha primeira pergunta já é: o que está acontecendo para que a gente esteja vivendo aí esse calor extremo? Nós estamos sob a influência de uma massa de ar seco bastante intensa, e isso faz com que as temperaturas aumentem progressivamente, né? Nós estamos há vários dias sem chuva. Além do mais, alguns outros fatores também atuam conjuntamente. Essa massa de ar seco, ela em altos níveis na atmosfera, o vento gira em sentido anti-horário, né?
E esse vento, ele também, além dele ficar girando em sentido anti-horário, que é um centro de alta pressão na atmosfera, ele desce em direção à superfície. E quando esse ar chega na superfície, ele é mais seco e mais quente. Então, com isso, a gente vai agravando essa situação que vai permanecendo por vários dias. Além do mais, é uma época que a gente já tem uma intensa radiação solar, nós já estamos na primavera. No verão é que a gente tem a maior radiação solar aqui no hemisfério sul, nós estamos numa região tropical, e chega uma quantidade bastante importante de radiação solar, e com isso as temperaturas tendem a aumentar ao longo dos dias. Quando a gente fala nessas altas temperaturas, geralmente setembro sempre foi marcado aí por momentos de muito calor e chuva no final da tarde. Só que ao mesmo tempo que esse ano a gente está lidando com calor, mas a falta de chuvas. Inclusive, a gente teve aí a Operação Estiagem que terminaria em setembro. Algumas cidades da região, inclusive, estenderam esse período da Operação Estiagem. A que se deve isso, Ana? Na verdade, inclusive eu participei de um estudo em que a gente tem observado, isso é cientificamente comprovado, ou seja, os métodos de análise comprovam, que nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente vem tendo um retardo desse retorno das chuvas. Na década de 90, setembro, comecinho de setembro, até na segunda quinzena de setembro, a gente já tinha o retorno das chuvas, esse padrão que você acabou de comentar, que já eram o início das chuvas ainda em setembro, né? Agora, a gente percebe que as chuvas, elas estão retardando mais. Então, o início das chuvas tem se dado para o final de outubro, novembro, e com isso, nessa época, então, quando a gente já tem essas características que eu mencionei anteriormente, que é uma intensa radiação solar, nós temos dias muito quentes, porque podemos olhar agora para o céu, a gente não enxerga uma nuvem sequer. Então, o sol incide durante todo o dia, então as temperaturas sobem muito. Quando no verão a gente tem chuvas, então a gente já não tem essas temperaturas, esses dias tão quentes. Em média, o verão, ele é o mais quente, mas como tem essa característica de chuva eventual, assim, à tarde, muita frequência, normalmente, então a gente tem, em média, as temperaturas mais elevadas, porém a gente não tem esses picos máximos que a gente costuma ter na primavera, quando a gente não tem o retorno das chuvas. Agora, esses fatores, e até que você mencionou aí desse estudo que mostra que cada vez é mais tardia a época de chuva, a vinda das chuvas na primavera. Isso tem a ver com as questões ambientais, inclusive todas que são discutidas em relação à poluição, em relação ao aquecimento global? Sim, está relacionado, porque como a gente pega uma série longa de dados e a gente percebe que é significativa essa mudança, então a gente pode afirmar sim que está relacionado. Então é uma questão que a gente tem observado e isso tem se mantido e, na verdade, não é que tenha se mantido, na verdade a gente tem observado essa tendência e isso está associado sim a essas questões aí das mudanças climáticas, que são o aumento da frequência dos eventos extremos, ou seja, nós temos chuvas bem concentradas em alguns períodos e passamos por períodos de estiagem, por períodos mais longos. E isso gera, então, uma preocupação a todas as autoridades e a vocês também que fazem esse mapeamento. Sim, gera em todos os aspectos. Por quê? Porque nós temos a questão da saúde, que é muito importante, a questão da agricultura, né, que existe um calendário agrícola, né? Então, quando começa a ter essas mudanças, a gente percebe que é um momento de olhar todos esses aspectos que estão relacionados, porque o clima, ele influencia de forma geral as nossas vidas, né? A produção de alimentos, o recurso hídrico, né? Nós estamos agora no ano de 2020, por exemplo, com chuvas abaixo da média. Até setembro, eu não fiz essa conta agora, incluindo o mês de setembro, que acabou ontem, mas nós estamos com 70% do total de chuvas esperado, ou seja, um volume menor durante todo o ano. Todo o período de outono e inverno, nós tivemos apenas 30% do total de chuva esperado. Então, é um ano que, no mínimo, a gente tem um estado de atenção, haja vista agora que nós estamos num período com altas temperaturas. Isso é um consumo enorme, a água evapora muito. Então, além do nosso consumo diário que a gente tem, que a gente retira dos reservatórios para a indústria, alimentação, agricultura, etc. e tal, tem a questão ambiental, climática, na verdade, né? Que é a evapotranspiração, que é muito intensa, aumentando ainda mais o consumo de água.
Quando a gente fala nesse retardo da chuva, em que ele afeta diretamente, por exemplo, na produção agrícola, e qual a cultura que geralmente é a mais prejudicada, por exemplo, com muito calor e sem chuva? Nessa época, bom, o calor demais, ele afeta, por exemplo, as hortaliças, né, folhosas, né, que se ressentem dessas altas temperaturas e acabam tendo uma baixa qualidade, né, as folhas ficam mais expostas ao sol e acabam tendo um aspecto ruim, digamos assim, para a comercialização, e isso tem um impacto negativo. Com relação à água, por enquanto, a gente não tem ainda nada, aliás, a gente já tem em algumas cidades aqui da região já a preocupação com relação ao consumo de água. Então, por exemplo, muitas culturas são irrigadas. Quando você não tem água para irrigação, você não consegue ter essa produtividade máxima da cultura, né? Com relação, por exemplo, às culturas anuais, que é soja, milho, né, o feijão, elas têm uma época de plantio. Quando você retarda o plantio, você acaba tendo um risco com relação a outra safra. Por exemplo, a gente tem aqui a safra principal, que acontece agora setembro, outubro, e temos a safrinha. Então, você colhe a safra principal e repõe novamente essa área com a safrinha, que é uma safra que, na verdade, está se tornando até principal devido à alta produtividade. Então, quando você atrasa muito a safra principal, você acaba reduzindo a chance de ter essa segunda safra. Então, são algumas questões que rapidamente agora eu consigo ter assim em mente, mas são vários os riscos com relação à agricultura, mas, de forma geral, esses são estudos ainda que precisam ser ajustados, né? E o que você diria para quem está em casa, né? As pessoas falam, olha, como que eu consigo lidar? Aqui, geralmente, Campinas, a gente tem metade do território rural, metade urbano, né? Mais ou menos é uma média. O que você diria para as pessoas que estão assistindo? O que elas podem fazer nessas duas áreas aqui da cidade para conseguir passar esse período de calor extremo com um pouco mais de conforto dentro do possível? Primeiramente, com relação à saúde, que ingerir muita água, né? Porque essas altas temperaturas, a baixa umidade expõe muito a gente a riscos, então procurar se hidratar bastante, evitar atividades físicas, cessar totalmente as atividades físicas. Temperaturas aí de 38 graus, umidade entre 13% e 20%, é totalmente desaconselhável a atividade física nesse horário. A gente já está aproximando do verão, maior intensidade de radiação, maior quantidade de raios ultravioleta, se proteger do sol quando você for se expor, né, usar filtro solar e etc e tal. E eu acho que seriam essas questões principais. Outra questão também, nós estamos num ano de pandemia, temos observado um enorme aumento da quantidade de queimadas, com isso a poluição do ar também está ruim, então evitar, por favor, né, essa questão dessa limpeza. Eu sei que todos nós sabemos que é uma questão um pouco mais barata, econômica, etc e tal, mas expõe toda a população quando você acaba jogando para a atmosfera uma quantidade maior de poluentes, né? Então, independente são situações que agravam a saúde. Independente se for área urbana ou rural, não queimar o lixo. Exato, área urbana ou rural. Ana, eu agradeço a sua participação conosco e até uma próxima oportunidade. Até mais, obrigada. E você que quer acompanhar aí a previsão do tempo, a gente vai passar aqui, olha, o site do CEPAGRE é www.cpa.unicamp.br. O Giro Ambiental fica por aqui e volta na próxima sexta-feira. Até lá!